Você quer lucrar em HT como você nunca lucrou na sua vida? Então fica comigo até o final do vídeo que hoje eu vou te transformar no rei da entrada em HT. Bora lá. Hoje eu vou te dar aqui 3 dicas infalíveis que, se você seguir desse jeito que eu vou te explicar aqui, não tem como você não ter lucro no longo prazo fazendo entrada em HT. A sua taxa de acerto vai ser tão alta que você vai poder trabalhar em HT com odd, com qualquer odd que você quiser, mesmo as odds mais baixas, tá? E você vai poder entrar em HT, você vai poder já estar no mercado antes do jogo começar já, né? Usando as odds ali que o jogo já oferece no começo do jogo, tá? Você não vai precisar ficar esperando que a odd suba e tudo mais. Para que o OverHT funcione, tá? Para que você tenha sucesso em OverHT, você precisa de um tripé que vai facilitar que o gol aconteça. Esse tripé é baseado em característica dos times com foco em gol em HT. Segunda característica, você vai precisar que o potencial do time esteja em campo no dia do jogo. E o terceiro ponto, você vai precisar que os times tenham mentalidade para que esse gol aconteça em HT. Como é que é cada uma parte dessa que eu citei aqui? Então eu vou te explicar isso com detalhes a partir desse momento. Estou aqui com a Academia das Apostas de novo, aqui do meu lado, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link do Academia das Apostas e também depois vou usar o site do Transfer Market para te mostrar a parte de mentalidade. Também vou deixar o link do Transfer Market na descrição do vídeo, né? Se você quiser testar aí depois. Primeiro fator, eu vou te mostrar aqui, vou fazer a diferença para você de jogos que são adequados para OverHT e jogos que não são adequados para OverHT, para você ter a ideia de que tipo de jogo você precisa selecionar se quiser sucesso nisso. Então, o primeiro jogo que a gente vai dar uma olhada aqui, é o VPS contra o KTP, aqui na primeira divisão da Finlândia, tá? Esse jogo aqui, pontos que você analisa para HT. Você vai vir aqui no momento de gol, né? E vai olhar aqui se os times têm envolvimento, ou se eles têm momentos de gols já em HT. Você tá vendo aqui, ó. Aqui fica muito claro que o VPS que tá jogando em casa aqui, o ataque dele não marca gol no HT, aumenta a fragilidade no 31-45, né? Aumenta a fragilidade aqui no 31-45 e depois o ataque dele fica mais forte no segundo tempo. A fragilidade lá do KTP, as barras de fragilidade, elas vão aumentando, né? O tempo passa e as barras vão aumentando a partir do 16:30, né? Vai aumentando numa escadinha e depois decresce de novo. Mas, quando você compara o HT com o segundo tempo, você percebe que o segundo tempo, a fragilidade de segundo tempo do KTP é maior do que a fragilidade de HT, certo? Então, qual é a probabilidade desse jogo aqui? A probabilidade é, se um time ataca mais no segundo tempo e o outro é mais frágil em segundo tempo, tem como você querer gol em HT? Acho que não, né? Segundo ponto, aqui ó, tem muito 0 a 0 do VPS, muito 0 a 0 em HT, né? Então você já tem aqui uma nova estatística que indica para você que o VPS não é time para gol em HT. Então esse jogo aqui, por mais que você queira que o gol saia no HT, né? Ah, mas olha aqui, Ailton, o KTP sofre muito gol já no HT. Não importa, porque a característica
Você precisa que 2 times se complementem em campo para que um evento gol aconteça. Se o VPS não joga quando o KTP é frágil, você só pode esperar gol contra, se você quiser entrar em over HT aqui, né? Então não dá para entrar em HT nesse jogo. Esse não é jogo para HT. Agora eu vou te mostrar um jogo que é para HT, certo? Um jogo que é para HT é esse aqui. Tameca e Levadia. Por que que esse é para HT? Você descer aqui, nos momentos de gols, você vai ver uma coisa completamente diferente lá do VPS. Você vai ver um Levadia que tem ataque, né? O ataque do Levadia funciona lá, o ataque lá do lado direito lá, né? O visitante. Tem um ataque que funciona em qualquer momento do jogo, né? Mas o ataque dele aumenta a partir dos 31,45 para baixo. Só que as barras que existem já em HT por parte do Levadia já são barras suficientes para que aconteça gol em HT. E essa fragilidade aqui, ó, do Tameca, quando você compara essa fragilidade aqui com a fragilidade dele de segundo tempo, você percebe claramente que o volume de gols do Tameca é em HT. Então, quando você compara o desempenho de segundo tempo com o do primeiro, você fica claramente, né, fica claro para você que o Tameca se envolve mais em gol em HT do que no segundo tempo. E isso ajuda o potencial do Levadia ser expresso em HT. Agora presta atenção na diferença. Esse é o gráfico do Levadia. E esse aqui é o gráfico do VPS. Tá vendo que esse aqui é para segundo tempo? Tá vendo que esse aqui é para HT? Agora você entendeu. Vou te mostrar um outro jogo aqui. Chengdu, né, o Better City, e o Changchun Yatai. Esse também é um jogo que serve para HT. Né? Por que serve para HT? Se você olhar o gráfico de gols aqui do Chengdu, né, o time que joga em casa aqui, ó. Se você comparar o gráfico desse HT aqui, os gols marcados dele, com os gols de segundo tempo, o que acontece com o desempenho dele enquanto o tempo passa? Aqui no HT, ele se mantém constante e aumenta no 16:30. Aqui no segundo tempo, ele tem uma pirâmide decrescente, uma pirâmide invertida. Ou seja, enquanto o tempo passa, a quantidade de gols marcados por parte do Chengdu diminui. Acho que você não vai querer ficar com a sua stake exposta no mercado para diminuir o valor de gol com o passar do tempo do jogo, não é? Então, o desempenho do Chengdu aqui é focado para HT. E aí a fragilidade ali de meia hora, ó, 16:30 e 31:45, por parte do Changchun, ajuda o potencial do Chengdu em HT. Esse também é um jogo que você tem mais capacidade de pegar gol em HT. Certo? Diferença? Quer ver a diferença? Esse é o gráfico do Chengdu. Tá vendo aqui? O desempenho dele é forte em HT. E tá vendo que a fragilidade do visitante ajuda aqui, nessa última meia hora. Agora olha esse gráfico aqui. Tá vendo que esse aqui é para segundo tempo? Tá vendo que esse aqui é para HT? Agora você entendeu. Agora vou te mostrar a segunda. Essa é a primeira dica, tá? Você vai focar. Você precisa pegar times que sejam focados em desempenho dentro do HT. E que o segundo tempo seja menos volumoso em gols do que o HT. Porque daí
você vai acabar selecionando jogos que os times focam a energia nos primeiros 45 minutos. E quando esses times jogam contra adversários frágeis, o gol fica mais fácil para sair. Ok? Então, guarda aí. Essa foi a primeira dica. Segunda dica. Você precisa que esses gráficos de gols marcados aqui estejam presentes no dia do jogo, certo? Não adianta você querer apostar o seu dinheiro numa Ferrari que tá lá no cockpit, né? Imagina lá a Ferrari no cockpit, na liderança, né? Vai dar a largada na corrida, a Ferrari tá lá na linha de saída, né? Na linha de largada lá, em primeiro. Aí o que você faz? Vou apostar na Ferrari. Se ela já tá ali em primeiro lugar, né? Vai dar a largada aqui, eu quero ter maior probabilidade de ganhar. Só que o que você não sabe é que botaram um motorzinho de Fusca na Ferrari. Você tá vendo só a carcaça ali. Esperando a largada. A hora que dá a largada, a Ferrari vai correr com motor de Fusca. E você não sabe disso. Né? Porque você não foi avaliar as engrenagens do carro antes da largada. A mesma coisa acontece com os nossos digníssimos times aqui. Por quê? O que você precisa fazer? Você precisa avaliar se a artilharia desse time aqui está presente no jogo que você quer fazer. O Chengdu, né, aqui, ele marcou 3 gols no 0-15, 6 gols no 16-30, somando dá 9. E marcou 4 gols no 31-45. 9 mais 4 dá 13, né? Como é que você comprova que essa artilharia está presente? Que essas barras aqui estão ativas para HT. Você vai lá num site, qualquer site que você quiser, que te mostre a artilharia dos times. Pode ser Flash Score, pode ser SofaScore, né? Você escolhe, não tem distinção. Você vai lá, escolhe um site desse e olha, você vai entrar na página do time, nesses sites, né? Você vai entrar na página do time e vai procurar quais são os artilheiros que esse time tem. E quando eu falo quais são os artilheiros, eu não estou falando do artilheiro máximo, não. Estou falando de todos os artilheiros. Desde o cara que marcou 1 gol até o cara que marcou, sei lá, 30 gols. Tá? Todos. Você vai separar quem são os artilheiros e você vai dividir a quantidade de gols marcados de cada jogador desse. Você vai dividir por 2. Tá? Por que por 2? Porque quando você olha a artilharia num site desse, você está vendo o que esse jogador marcou na campanha inteira no campeonato até aqui. Ou seja, quando o time jogou na campanha casa, mais o que o time jogou na campanha fora. Como você está analisando aqui um gráfico da campanha casa do Chengdu, você só precisa de metade desses gols. Certo? Pegou? Então você vai dividir a quantidade de gols marcados por 2 e vai olhar a relação de jogadores no dia do jogo. E nessa relação precisam estar presentes essa quantidade de gols que tem aqui. Tá? Você tem aqui 9 com 6. Eu já fiz a conta. 3 com 6, 9. 9 com 4, 13. Dividindo a artilharia por 2 e somando os que tem lá, precisa completar o que tem aqui nesse gráfico. Sacou? Precisa ter 13 gols na escalação titular desse time aqui para poder cobrir todas essas barras. Beleza? Aí você vai ter a Ferrari com o motor de Ferrari lá no jogo. Aí ele vai estar propício para você, para te desempenhar o que você espera dele. Beleza? Essa foi a dica número 2. Agora vamos para a dica número 3. Tá vendo aqui que o nosso Shangchung Yatai, tá vendo aqui? Que ele tem
fragilidade na última meia hora de jogo. Agora você vai imaginar que e isso vai acontecer na maioria dos jogos que você vai pegar, tá? Você não vai pegar muitos jogos com motivação direta. Ao longo da campanha ao longo da temporada, né? Você vai pegar muito time, e vai ser a maioria deles, que não vão precisar do gol para nada no HT. Para que facilite essa fragilidade, né? Tá vendo a fragilidade ali? Do Shanshung Yatai. Para que essa fragilidade estatística fique mais aparente no jogo, no dia do jogo aqui, você vai olhar a mentalidade tática daquele time lá, da zebra. Você vai olhar a mentalidade tática da zebra. Para que isso? Times que estão com maior volume de jogadores ofensivos do meio para frente são times mais frágeis. Por que são times mais frágeis? Porque eles avançam a linha na direção do ataque quando eles têm posse de bola e abrem espaço atrás. E isso fica propício para contra-ataque. Como eles já são times frágeis, né? Como esse Shanshung Yatai aqui, como ele já é um time frágil, basta que ele ofereça a facilidade tática. Se ele oferecer a facilidade tática, fica mais simples o nosso querido Better City, aqui o Chengdu, não vai precisar furar uma retranca para atingir aquela fragilidade lá. Então fica bem mais fácil do gol sair. E aí você tem essas estatísticas aqui funcionando muito mais fácil. Certo? Essa é a terceira dica. E aí eu vou mostrar para você como é que você faz a leitura. Como é que você faz a leitura dessa mentalidade tática de HT. Mas antes eu preciso que você dê seu like nesse vídeo aqui. Eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Eu preciso que você acione as notificações no sininho para receber os novos materiais que eu vou publicar. A gente vai começar a fazer live aqui no canal para cobrir os jogos de final de semana, né, as melhores opções. E você pode construir o seu método junto comigo aqui. E eu vou te ajudar ao vivo, né? Você vai poder interagir comigo aqui, mandar sua pergunta e tudo mais. A gente vai poder operar junto aos finais de semana. Então se inscreve aí, aciona as notificações no sininho e comenta aqui embaixo para mim se você gosta de HT, né? Se você costuma ter lucro em HT e se você já tinha visto esse tipo de dica que eu tô dando aqui no jogo de hoje, no vídeo de hoje, né? Preciso que você compartilhe esse vídeo para seus amigos, nas suas redes sociais, para salvar mais uma vida, assim como eu estou tentando salvar a sua aqui. E preciso que você se torne membro do Escola de Trading. Tá vendo aqui embaixo o nome da galera toda que está te esperando lá para compartilhar com você os estudos? Então, bora lá estudar. A gente vai compartilhar jogos da minha própria lista. Eu vou analisar esses jogos para você. Vou te ensinar tudo que você precisar de qualquer método que você quiser. Não é um grupo específico para uma coisa. Você pode aprender o que você quiser. Eu vou te ajudar lá. E você vai poder interagir comigo todos os dias da semana, usando as minhas próprias análises dos meus próprios jogos. São jogos que eu ponho o meu dinheiro, tá? Você vai poder usar isso aí junto com a gente lá. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal, acione as notificações no sininho, comenta, compartilha, se torne membro do Escola de Trading e bora continuar com as dicas. Vamos lá para o Transfer Market, né? No Transfer Market, se você não conhece o Transfer Market, esse aqui, né? Esse aqui é o site do Transfer Market. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo aqui, para você usar se quiser. Basicamente, você vai fazer o uso do Transfer Market de duas formas. A primeira forma é clicando aqui nesse ao vivo, né? Se você clicar aqui, você vai cair na página de relação de jogos do dia, né? Você tem toda a relação de jogos aí
do dia que você está querendo operar. E outra forma que você pode fazer isso é digitando aqui em cima, na barra de busca, o nome do time que você quer pesquisar. Tá? E aí você pode entrar, por exemplo, na página do time, né? Por exemplo, você vai digitar aqui Xangai, né? Digita Xangai aqui. E aí você entra aqui no Xangai Port, por exemplo. E aqui você vem aqui em plantel, elenco, né? Plantel, elenco. Você clica ali e vai ver aqui o elenco do time. E aí você vai clicando em um por um aqui para saber o que eles fazem de questões táticas, tá? Vou te dar um exemplo de um jogo do próprio Xangai, esse jogo aqui, contra o Shandong. Esse jogo acabou 1-1, só que os gols saíram em segundo tempo. Esse jogo não teve gol em HT. Se você vier aqui, ó, no gráfico de gols, você vai ver que tinha ali um momento no 0,15, né? Tinha ali um momento no 0,15, tinha outro momento aqui no 31,45. Você já começa a ver que a tendência de gols do Xangai era para segundo tempo, tá? Já começa por aí. Começa por aí que o Xangai tem maior desempenho voltado para gols, né? mais foco de desempenho em segundo tempo. E aí, junto com isso, a fragilidade lá do Shandong também é voltado do 31,45 para baixo, né? Então, não adianta você querer gol em HT, apesar de, se você olhar aqui, ó, resultados ao intervalo, de 7 jogos que tinha em casa naquele dia, o Xangai tinha só um 0-0 HT. Tinha saído gol em HT em 6 jogos. O Shandong não tinha nenhum 0-0 HT em 5 jogos jogados em casa naquele dia, tá? Aí você pode pensar, se você viesse aqui analisar isso aqui, você poderia pensar, pô, mas então vale para gol em HT, tá? Só que você vai ferir, quando você usar isso aqui como parâmetro, você vai ferir outros 2 parâmetros que eu acabei de te explicar. O primeiro parâmetro que você vai ferir é a questão dos momentos de gols, né? Que é a característica dos times está virado mais dos 31,45 para frente, não é em HT. E o outro parâmetro que você vai ferir vai ser esse daqui, ó. Esse aqui. Da distribuição tática da zebra, tá? A gente vai olhar lá a mentalidade do Shandong para poder facilitar essa barra de gol que está aqui. Tá? Essas barras de gols elas precisam ser facilitadas em HT. Senão, a fragilidade fica complicada. E aí você dificulta ainda mais o gol. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar do meio para frente qual era a mentalidade que esse Shandong tinha nessa distribuição tática inicial do dia. Então, começando aqui no Huang, camisa 35. Você ia clicar nele aqui, ó. E esse Huang aqui, ele tem desempenho de meia central, volante, né? Ele é um volante zagueiro. Então, esse aqui é defensivo, né? Ele tá ali no meio campo do time, ele é defensivo. Vamos voltar para cá. Vamos ver o camisa 25, o Peng aqui. O 25 tem funções bloqueadoras. Ele é meia central e meia esquerda. Então, apesar de ser ofensivo, né, sem a posse de bola, quando o time não tem a posse de bola, esse jogador é bloqueador. Tá? Ele é um meia esquerda, meia central. Então, tem mentalidade defensiva. O camisa 9 ali, o Crisan. O Crisan é um ponta, esse tá ok. Esse não tem problema, não tem nenhum problema tático quanto
ao fator defensivo. O 22, o Lee. Esse camisa 22 aqui é um volante. Quando o time fica sem a posse de bola, ele vira um volante marcador, né, e destruidor de jogada do adversário. Então você tem já aqui, você tem 3 jogadores de bloqueio. O 35, o 25 e o 22, tá? Fechando esse meio campo aqui. O camisa 10, o Kazashvili ali. Esse aqui é um meia ofensivo. Esse não tem funções defensivas. Esse é só ofensivo. E faltou aqui o 19, o Zeca, ou Jeca. Esse aqui é só um centroavante. Então, beleza. O Shandong, ele tem um meio campo defensivo. Você vai imaginar o seguinte. O Shandong não quer nada nesse jogo, né? Pela posição que ele tem na tabela e tudo mais. Quando ele não quer, não precisa do resultado, ele vai deixar a posse de bola com o Xangai. Ao fazer isso, ele vai adotar uma postura defensiva. E quando ele retrai as linhas para essa posição defensiva, para essa postura defensiva, ele vai aumentar o bloqueio de meio campo com esse monte de volante que ele botou ali, né? São 2 volantes, um volante zagueiro e um jogador de meio campo que vira meia esquerda, né? São 2 volantes e um meia esquerda fechando ali, protegendo a defesa. Então esse Shandong, ele não dá espaço. Ele vai ficar com o meio campo mais fortalecido, né? Mais bloqueador, e vai cobrir os espaços do nosso Xangai aqui. Aí você tem 2 problemas. Você tem um Xangai que não se desempenha muito em HT, né? Ele se desempenha mais dos 31-45 para frente. E você tem uma fragilidade do Shandong que não ajuda nem estatisticamente e nem taticamente para que essas estatísticas aqui de baixo funcionem, certo? E aí o gráfico de gol, somado com a mentalidade que o Shandong levou para o jogo, mata a entrada em HT. Você vai fazer a entrada em HT aqui, vai tomar o head e vai ver sair 2 golzinhos para sua fúria, para você quebrar tudo no segundo tempo. Certo? Então você precisa que os times tenham desempenho focado em HT comparado com o segundo tempo, né? O HT precisa ser muito mais volumoso, né? Aqui, né? E aonde? E aqui, certo? Você precisa que os times tenham mais volume para HT, para que um gol ajude, seja ajudado. E você precisa, número 2, que a presença de artilharia te favoreça, né? Que essas barras aqui funcionem, né? No caso aqui desse jogo, seria aqui 5 com 2, 7, 7 com 7, 14. Você vai lá na artilharia do time e vê se tem 14 gols presentes. Você vai somar a artilharia toda do time, vai dividir por 2 e vai ver se tem 14 jogadores presentes na formação titular do time. É só somar lá no site, dividir por 2 e ver os que estão presentes no time titular. E terceiro lugar, a formação tática, para que a fragilidade, a postura em campo ajude a estatística a acontecer. Beleza? Era isso que eu queria passar para você. Eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito, acione as notificações do sininho, clique em curtir, compartilhe para seus amigos, comenta aqui embaixo para mim se você gostou. E é isso. Muito obrigado, bons greens, hasta la próxima, bebês, porque eu fui.